Importância de termos uma mulher na OAB São Paulo é implementar com efetividade essa questão da paridade de gênero, né, incluindo a questão da equidade racial já em 2021. Na realidade, nesse momento que a gente vive de retrocesso institucional, de risco para a democracia no Brasil, de sobressaltos, né, eu acho que se faz ainda mais importante construir uma OAB que seja um espaço de resistência, que seja o porto seguro para o exercício profissional e que seja moderna, né? Que seja ousada. Se o país está retrocedendo e voltando atrás nos avanços institucionais, é fundamental que a gente consiga, dentro da OAB, né, avançar, né, e construir um projeto mais forte, politicamente mais forte, mas também mais moderno, mais diverso, mais inclusivo. E isso tem que começar no D0, né, de uma campanha, ou da construção de uma chapa, de formação de um grupo, e é isso que me motiva a, enfim, me oferecer como uma candidata, uma pré-candidata à eleição de 2021. Acho que as mulheres têm essa característica de trabalhar de uma forma colegiada, né, de uma forma coletiva na construção dos seus projetos. O IDDD, que hoje já tem mais de 20 anos, é um instituto do qual eu tenho muito orgulho, do nosso Instituto de Defesa do Direito de Defesa, mas que não traz a questão da paridade, ou mesmo hoje com a nossa equipe, da equidade, só no discurso. Então, quando a gente olha para a fotografia do Conselho de Presidentes da OAB, todas as seccionais, e não vê uma única advogada mulher, isso assusta. No IDDD, nós fomos 3 presidentes mulheres à frente do Instituto, e óbvio que você tem que ter alternância, você tem que construir com pluralidade, né? Os ambientes, eles se beneficiam disso, e por isso que eu vejo como tão diferente, né? E como esse processo de ter participado desde o início, eu fui uma das fundadoras do IDDD, então a gente lidou com todo tipo de questão para construir uma agenda, uma pauta clara, uma marca de atuação, quais são as questões essenciais para o nosso instituto, em que pautas a gente vai atuar, como angariar fundos, como interessar as pessoas e mostrar a importância do nosso instituto. E quando a gente vai olhar para o Innocence Project, que é uma experiência muito mais recente, eu já estava ali como conselheira nata no IDDD, e eu sou uma advogada muito mãos na massa, então quando a gente começa esse projeto voltado ao erro judiciário, né, a melhorar, aperfeiçoar o sistema de justiça criminal a partir das principais causas que podem levar à condenação de inocentes, na realidade, de novo, é uma construção que eu faço de forma colegiada, né? Somos eu e 2 diretores, a Flávia Raul, minha companhia e minha companheira também do IDDD, e o Rafael Tucherman, que foram meus sócios, mas as mulheres vêm com tudo no terceiro setor, né? Estão engajadas, estão trabalhando, e quando a gente olha para os números da advocacia, não só nós já somos mais da metade das advogadas inscritas, como abaixo de uma certa faixa etária, ali nas mais jovens, né, na faixa dos entre 25 e 30 anos, já passamos de 60% das inscritas na ordem. Por isso, a hora é agora, isso tem que mudar, essa fotografia precisa mudar, e as advogadas têm que se ver representadas nos espaços decisórios. Tiago, estamos falando de uma liderança na advocacia, que foi a Rosana Chiavassa, né, que participou efetivamente de um pleito como cabeça de chapa. Nós temos outros nomes importantes da advocacia, assim, associados historicamente com a OAB São Paulo, né? Não gosto aqui de dar muitos exemplos nominais, mas se a gente pensa em mulheres na OAB São Paulo, a gente vai lembrar da Zulaie Cobra Ribeiro, com o seu vozeirão, com a sua presença, né? Ou da Márcia Melaré, que foi
tudo na OAB, alguém que conhece profundamente a nossa entidade de classe, e, no entanto, não chegou-se a ter uma presidente mulher. Na história da OAB nacional, foram apenas 8. Ouvi outro dia numa fala da Fernanda Marinella, que presidiu a OAB Sergipe. Então, por que isso acontece? Porque as mulheres ainda são vistas nesse espaço mais masculino, nesse espaço mais retrógrado, né, como auxiliares para o funcionamento das coisas. Então, a gente vai olhar e a mulher está ali convidada a ser vice, a ser secretária, a ser a adjunta, a mulher que ainda é instada. Hoje em dia, eu sou mais velha, né, Tiago? Então, não, vamos pedir para aquela colega fazer a ata, porque a letra da mulher é mais bonita. Isso já não se coloca, né? A gente tem esse compromisso, como eu falo, nesse momento histórico, de implementar de verdade as transformações. E acho que a OAB tem que ser esse espaço de vanguarda, tem que estar forte, representativa no plano institucional e mostrar que a transformação é necessária, né? Ela tem que começar agora. Pergunta muito boa, porque, na minha visão, é impossível que isso aconteça, né? Quando surge essa indagação, é lógico que a mulher ela enfrenta mais dificuldades para dar conta de todas as imposições que ainda são nossas na sociedade, né? Além da sua trajetória profissional. Mas eu tenho certeza que todas as seccionais da OAB poderão ter chapas respeitando à risca a paridade de gênero e a equidade racial. O que a gente não pode ter é essa visão antiquada de que a mulher só tem a contribuição para dar na comissão da mulher advogada, que é importantíssima, mas a mulher não pode estar ali cumprindo cota, né, para cumprir um requisito formal, sendo chamada na hora de inscrever a chapa, no último minuto. Da mesma forma, o caráter fundamental das cotas raciais, essas duas agendas, elas têm que caminhar juntas. Quando você conversa com uma colega, com uma advogada negra, ela diz, eu não aguento mais ser chamada só e exclusivamente para falar de racismo. É lógico que eu vou falar das questões de igualdade racial, de como essa agenda precisa avançar, mas eu também quero falar sobre o tema da minha especialidade, da minha atuação profissional. Então, eu acho que a gente não deve nem cogitar da impossibilidade de atender os requisitos e de atender os requisitos de forma verdadeira, nas instâncias decisórias, para os cargos diretivos, para os cargos de conselho, inclusive Conselho Federal, para ter essa representatividade genuína, Tiago. Eu acho que todas as mulheres que ocupam cargos de destaque estão fazendo muito pelas outras mulheres, né? É o fato de estar lá, de estar naquela posição. Então, você deu o exemplo da magistratura, o quão importante hoje é ter a doutora Renata Gil presidindo a Associação dos Magistrados, né? Como foi importante nós termos uma Procuradora-Geral da República mulher, a doutora Raquel Dodge. Da mesma forma, isso vai naturalizando um espaço de mais igualdade, né? Um tratamento mais isonômico, um ambiente mais plural. E, de novo, Tiago, no mundo ideal, né, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver os colegas, advogados e advogadas convencidos e aprendendo que uma estrutura mais plural, mais representativa, contribui para o todo, não só, né, para as profissionais mulheres, mas para que aquela entidade avance e que ela se torne mais próxima da sua base, mais representativa. Quando a gente pensa na eleição da ordem, veja o fenômeno da abstenção. Mais de metade dos inscritos não chega a votar no pleito. Por quê? Será que as pessoas não se veem representadas, não entendem exatamente, não enxergam, né, na OAB esse papel fundamental, esse eixo estruturante para a construção do exercício profissional e também para a construção da sociedade civil melhor, né, para a defesa das instituições democráticas? Então, eu acho que todas essas agendas de avanço, de modernização, de fortalecimento da entidade, elas têm que vir juntas. E o momento histórico hoje pede isso, né? Acho que o desejo dentro de mim ele foi crescendo
Lógico que ele começou em dezembro com a aprovação da paridade de gênero, que foi brigada, né? Houve uma campanha das conselheiras federais mulheres atuantes no Conselho Federal, mas houve aqui, no nosso grupo, o UMA, a União das Mulheres Advogadas, muita discussão e muito engajamento nessa campanha. E com isso eu fui vendo, é muito curioso, nas conversas, nos diálogos, na construção das chapas, como em muito, nós estamos naquele tempo de quando eu era mocinha e trabalhava com Márcio Tomás Bastos, de personagens homens sendo instados a opinar, sendo considerados assim, as pessoas estratégicas. Lógico, a gente tem que ver quem entende de OAB, mas as mulheres fazem a OAB, as mulheres fazem a advocacia e, como tal, precisam estar representadas. Nada acontece do dia para a noite, né? Se dá conta, a gente espera um ambiente plural que aconteça naturalmente. O que eu posso relatar da minha experiência é a diferença que foi estudar na Faculdade de Direito de São Paulo, na São Francisco, na década de 90, eu entrei na faculdade em 1990, e hoje, quando eu vou à faculdade, eu adoro ir à faculdade, quando eu vou participar de aulas, quando eu vou a eventos, e já vejo um corpo de alunos transformado pelas cotas, né, pela política de cotas raciais no ambiente universitário. Então, a gente tem que começar de algum lugar, e eu entendo que esse processo das cotas é, sim, uma maneira de avançar, mas precisa de todo um arcabouço para que isso se torne uma realidade. As ações afirmativas acho que são muito importantes em todos os espaços, né? Eu estava dando o exemplo da Camila, outro dia num seminário ela explicava, então eu vou aqui abrir vagas para estágio ou para os jovens advogados que ingressam numa carreira, mas você tem que estar atento também, será que ele ainda precisa estudar inglês porque não teve uma oportunidade anterior, então que estude o inglês, né? Todo esse arcabouço, e aí a gente não tem que limitar, porque nós estamos falando da construção de um ambiente mais plural, que, a meu ver, vai avançar justamente por ter os profissionais ocupando aqueles lugares. Tiago, eu vou dizer isso como mulher, que é que eu posso dizer. Faz muita diferença você participar de uma entidade, como a gente falava, o IDDD, o Innocence, né? Você tem outros conselheiros, mas você está ali e você enxerga outras pessoas como você naquele papel. Eu acho que aí o exemplo de inclusão é a forma mais efetiva de avançar. Muito mais do que o falar, é o enxergar, é o ver a foto mudar, é ver esse retrato diferente. Uma excelente pergunta, e acho que é uma pergunta que casa muito com as dificuldades que a advocacia está enfrentando agora nesse momento de pandemia, né, Tiago? Às vezes eu tenho a impressão que nesse ano 2 da pandemia, que a gente não imaginava que hoje nós estaríamos numa situação muito pior e muito mais delicada do que em março do ano passado, com a diversidade e os desafios que a advocacia vai enfrentar como um todo, né? Em especial para quem está ingressando agora na carreira. Então, é lógico que o universo de advogados de São Paulo, né, a nossa seccional, que congrega o maior número de inscritos, nós estamos falando de mais de 300 mil profissionais, tem perfis diversos. Você vai ter questões que são únicas das procuradoras e dos procuradores, dos advogados que trabalham em departamentos jurídicos, nas empresas, mas pensando nas estruturas menores do advogado profissional liberal autônomo, né, ele tem que pensar, gente, será que eu vou ter cliente? Como eu vou me organizar financeiramente num momento de crise econômica total? Como é que eu vou desenhar aqui as minhas entradas, que são absolutamente inconstantes, para poder me organizar financeiramente? Então, eu volto a dizer que a OAB deveria representar para os profissionais mais jovens, e especialmente para os profissionais mais jovens, esse porto seguro, esse ambiente, né, essa entidade para a qual eu vou olhar
para me ver representado no cenário brasileiro, no cenário institucional, acho que isso hoje faz falta, especificamente na UAB São Paulo, né? A gente quer olhar para a UAB para enxergar a força da advocacia nas grandes questões sociais, mas também, por óbvio, né? E com muita legitimidade nessas questões de orientação, de mentoria, de diretrizes éticas. Às vezes, quando você começa a advogar sozinho, você está cheio de dúvidas. É fundamental você ter um ambiente para se aconselhar, profissionais mais jovens trabalhando com profissionais mais velhos, outros momentos de carreira, né? Pensar, como eu digo, de ter ali um ambiente de troca de indicações, onde é que eu vou buscar o meu novo emprego, onde é que eu vou estabelecer uma rede de correspondentes. Tudo isso pode e deve ser feito no palco da OAB. Eu acredito que as advogadas foram especialmente afetadas na pandemia, né? Porque, eu posso dizer, da minha carreira como criminalista e pensando numa construção de projeto de OAB mais forte, mais moderna, essa questão de como é que a mulher dá conta da sua agenda de trabalho e da sua agenda na família, e às vezes da preocupação com seus pais, né, com um tio, com uma tia, então é lavar a louça, é organizar a casa. Eu não tenho mais filho pequeno, então ouvi das colegas, quem tem filho pequeno em idade escolar, a dificuldade que foi, e a realidade é que isso tem que ser a agenda de pais e mães, né? Por isso que eu digo que a gente tem que pensar numa OAB em que essas questões do home office, que essas necessidades dos cuidados com a casa, com a família, sejam de todos, não só da mulher. Eu sei que ainda é uma questão distante para nós, quando a gente lê os dados do que foi a pandemia para a mulher em termos de retrocesso global, não só na advocacia, é assustador, né? Aquela coisa de que vão demorar mais de 130 anos para que as mulheres e os homens tenham oportunidades iguais. Mas eu acho que as mulheres foram especialmente afetadas também porque quando a gente vai trabalhar, né, você acorda de manhã, você veste ali a sua roupa de advogada, você vai ocupar o seu espaço profissional, você consegue distinguir melhor o seu eu profissional da pessoa que você é dentro de casa. Eu vejo na advocacia criminal, que é uma advocacia muito tensa, que lida com assuntos, né, da alma humana, com assuntos às vezes dramáticos. Você não quer ficar conversando disso com seus filhos, ou você não quer expor, jamais você tem que ter todo o cuidado do sigilo. Então, é muito importante essa separação. E a pandemia deixou isso mais difícil. Por outro lado, surgiram esses fóruns virtuais, né? Essa possibilidade de conversas mais informais, como nós estamos fazendo aqui, até com integrantes das cortes superiores, com professores de direito, com membros do Ministério Público. Acho que, nesse sentido, a gente começa a construir espaços de debates mais descontraídos e, como tal, mais propícios à construção de pautas comuns na área do direito, né? A nossa área é muito formal, ela é muito conservadora. Olha, dezembro de 2020, acho que foi um mês transformador para a história da OAB. Assim como eu tenho trabalhado, e nós temos no nosso grupo construído com muita firmeza essa questão de que mulheres e advogados negros não podem entrar na OAB só para cumprir cota, da mesma forma, a aprovação pelo Conselho Federal da possibilidade de se ter o voto online, né, o voto à distância no pleito de 2021, é uma agenda de modernidade. Isso vai acontecer, Tiago, uma hora ou outra isso vai acontecer, né? Hoje você tem processos extremamente seguros de auditar o processo eleitoral, os advogados, né, as advogadas como eu, cinquentona, têm que lidar com as dificuldades do processo digital. Todo mundo agora, para peticionar, usa o seu certificado eletrônico, seu certificado digital. Então, a advocacia está preparada para dar esse passo. A meu ver, essa timidez
da presidência da OAB São Paulo para falar abertamente, né, por que não vamos implementar este ano, é injustificável. Eu quero, e eu imagino que a advocacia hoje queira ouvir um posicionamento oficial da nossa entidade, da OAB São Paulo, sobre isso, porque a pandemia transformou aquilo que era certo, né, que iria acontecer de qualquer maneira, como uma urgência. Hoje é inexorável que o processo tem que se dar de maneira online já na eleição de novembro, porque ninguém tem bola de cristal. Assim como nós não imaginávamos que a pandemia estaria hoje matando quase 4 mil pessoas por dia, a gente não sabe se vamos estar vivendo uma nova onda. Lógico, a gente espera que a vacina tenha chegado para grande parte da população brasileira, mas a gente não tem como ter essa certeza. Portanto, se nós queremos um projeto mais legítimo, mais democrático, enquanto, como eu falo, né, uma OAB mais forte, mais moderna e mais próxima das suas bases, a gente quer que ela alcance o maior número de inscritos, que todo mundo tenha vontade de participar do processo e que vá votar pelo sistema online da sua casa, de onde ele estiver, do seu escritório, né, do interior, da capital, dos lugares mais remotos. Acho que essa é uma tendência e agora é uma obrigação, é uma responsabilidade histórica da OAB implementar o voto online já no próximo pleito. Eu vou te dizer que fácil definitivamente não foi, né? A advogada, assim como a advogado, a gente tem que estar preparado no exercício profissional para se amoldar, né, as circunstâncias. A gente tem que continuar pensando no cliente e exercendo a nossa representação do cliente da melhor forma possível, mas os desafios são muitos. E é interessante também porque nessa agenda de dificuldades que a advocacia enfrenta para ser tratada em pé de igualdade, com paridade de armas, né, com respeito, numa sala de audiência, isso no ambiente virtual nós tivemos várias intercorrências de como é fazer uso da palavra, como é requerer um adiamento, com todas essas dificuldades que a gente está vivendo. Às vezes alguém em casa estava com Covid ou no isolamento, você não tem a condição, né, de ficar, vamos dizer, uma tarde inteira logado, aguardando a sua vez para realizar a sustentação oral. Todas essas questões, que são questões naturalmente do cotidiano da advogada e do advogado, elas se manifestam também com força no ambiente virtual. Então, é fundamental que a OAB esteja atenta, né, esteja, vamos dizer, funcionando como esse porto seguro, como a liderança que vai esclarecer as dúvidas, né, e vai assegurar a possibilidade do exercício da ampla defesa, da advocacia representativa, combativa e aguerrida, também no plano virtual. Às vezes, amanhã, por exemplo, eu tenho despacho por telefone, é mais difícil, assim como nós estamos conversando, às vezes você, enfim, narrar as razões do seu cliente por telefone, sem nem ver o rosto do seu interlocutor, é muito mais difícil, né? Nós temos assistido problemas de palavra caçada no ambiente virtual. Na outra semana, eu estava fora de São Paulo, participando de audiências de processo de júri pelo MITS, né? Uma testemunha teve que ser ouvida em 3 dias distintos, porque por um problema lá no Wi-Fi dela, o depoimento não vinha sendo gravado, teve que ser refeito 3 vezes. São dificuldades, nós temos que lidar com isso, porque hoje a prioridade é a preservação das vidas, mas é muito difícil, né? É muito complicado e que quanto menos conforto e menos ferramenta a colega ou o colega tiver para atuar, mais difícil isso será. Então, até a confusão dos prazos, Tiago, né? Hoje nós estamos, em tese, iniciando o feriado de Páscoa, mas é feriado num lugar, não é no outro. A verdade é que está realmente... nós vamos ter que acolher e que cuidar da nossa advocacia nesse momento da pandemia e projetando o pós-pandemia. São várias perguntas, né? Agressivo nesse contexto significa apontar ilegalidades que estavam sendo praticadas lá no início, no nascedouro da Operação Lava Jato.
Eu acho que a Operação Lava Jato, hoje se vê com mais luz, foi quase que um laboratório de tudo que não deveria ocorrer no plano processual, Tiago. Então, é muito importante que essa releitura seja feita, especificamente com relação a esse episódio. Eu até mencionei isso, tive a oportunidade de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que eu narrei, sem saber, sem ter lido ainda essas conversas da Vaza Jato, que foram revelações dessa semana, mas eu contei esse episódio em que eu fui literalmente retirada da sala da Delegacia de Polícia Federal de Curitiba, em que o meu cliente ia prestar um depoimento, né, com 2 delegados da Polícia Federal de dedo em riste, dizendo que eu não poderia acompanhar o cliente porque, eventualmente, eles estavam cogitando me investigar. Isso foi extremamente traumático naquela época. Na realidade, eu acho que eu não teria conseguido seguir na minha atuação, não fosse ter sido amparada com muita força, com muita presteza pela Comissão de Prerrogativas, tanto lá da OAB do Paraná. Eu vou ser eternamente grata aos colegas da Comissão de Prerrogativas que vieram fazer valer o meu direito de estar ali exercendo o meu trabalho, a minha atuação profissional, e até mesmo da Comissão Nacional de Prerrogativas. O doutor Pedro Paulo voou para Curitiba para entender o que estava acontecendo, porque naquele momento esse tema, né, ele ganhou grande repercussão. E imagina você, Tiago, que diante do presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, o discurso do delegado foi de que ele não era nada daquilo. Imagina, eu não seria investigada por nada, ele estava brincando. Era assim uma brincadeira que ele tinha feito, e aquilo, obviamente, mostra como a defesa das prerrogativas do profissional, né, é essencial, a nossa ferramenta essencial, é uma das principais atuações que a Ordem dos Advogados propicia para os seus inscritos, mas mostra também como a Lava Jato usou como um método, não só em relação à minha pessoa, meus sócios, meu escritório, mas de muitos colegas. Eu, pelo menos, estava em boa companhia, né? Nessa última onda de revelações, nós vimos, né, com alarme, com horror, professor Gustavo Badaró, conselheiro federal por São Paulo, referência, né, não só para os alunos de direito, para todos os tribunais do país, tendo as suas conversas com o cliente interceptadas. Então, essa violação, essa tentativa de criminalizar a advocacia como um meio espuro de fragilizar o cliente, né? Como disse você, eu quero o profissional manso para eu poder fazer a delação, o advogado de delação eu respeito, naquele momento é muito chocante, e a gente precisa fazer as pazes com a legalidade, né? E retomar os rumos do processo, e acho que isso está acontecendo. Uma vez eu disse, Tiago, que não é fácil defender o crucificado da vez, né? Em muitos momentos da minha profissão, eu não vou ficar aqui elencando o nome de cliente, porque advogado criminal tem que se manter discreto, mas, obviamente, faz parte da advocacia criminal você estar preparado para a adversidade, para o pré-julgamento, né? Para aquela publicidade, né, que oprime ali o cliente no momento, numa CPI, num grande escândalo. Isso pode acontecer, mas não vai ser muito diferente do que é exigido do bom profissional, da boa advogada, em todos os seus momentos profissionais. Eu já fiz, eu sou não uma profissional acadêmica, mas uma advogada muito militante, então eu gosto da audiência, eu gosto de despachar. Eu já fiz audiência, acho que em todas as comarcas. Você me diz uma comarca e eu lá estive trabalhando. Eu vou à delegacia, eu vou ao presídio. Então, a gente sempre tem que ter, né, esse preparo, né, para o enfrentamento respeitoso. O que aconteceu na Lava Jato, eu acho que destoa de como devem ser as relações profissionais no sistema de justiça, que tem que ser necessariamente relações cordiais, civis,
de respeito, de compreensão pelo papel que o outro profissional está desenvolvendo. Isso não se dava na Operação Lava Jato. Eu volto a dizer, do plano do funcionamento das instituições, e choca realmente, assim, algumas revelações são estarrecedoras, né? A gravidade das ilegalidades, falando aí da cooperação jurídica, pedidos de procuradores para que laudos do Instituto de Criminalística fossem pré-datados para que as ilegalidades não viessem à tona, coisas muito graves, né? Que precisam ser descortinadas, se não por outro motivo, para que a gente entenda que o combate à corrupção é prioridade nacional. Acho que qualquer cidadão ou cidadão quer ver o país melhorar nos seus índices de transparência, mas que, obviamente, tudo deve ser feito dentro da lei e com respeito pelos profissionais que atuam no sistema de justiça, né? Delegadas, delegados, promotores, procuradoras e magistrados de uma forma geral, não naquela campanha de mídia e naquela campanha com pretensão política. É uma decisão simbólica, é uma decisão que demorou um pouco a chegar, mas é uma decisão extremamente técnica, uma decisão que contemplou questões que já vinham lá de trás. Os votos dos ministros foram muito interessantes, porque, embora fizessem referência a título de ilustração às conversas da Vaza Jato, que, como eu falei, dão até dor de estômago quando a gente lê, na verdade, a decisão que reconheceu a parcialidade do juiz da Lava Jato daquela época é uma decisão que reflete sobre o comportamento do magistrado quase que crônico durante a Operação Lava Jato. Então, eu volto a dizer que é o movimento do pêndulo retomando o seu eixo, né? E lembrando que o combate à corrupção tem que ser feito dentro das regras, que os fins não justificam os meios, e também mostrando para a sociedade. E acho que aí não importa quem é o réu, qual é o cliente, e importa, sim, que a essência dessa função judicante é a equidistância das partes, né? Você não pode atuar como advogado, né, se já há uma combinação do outro lado entre Ministério Público e magistrado. Então, acho que essa violação desse equilíbrio básico, basilar, foi reconhecido, precisava ser reconhecido. No Banestado já tínhamos muitas exceções de suspeição, eu mesma ingressei com uma lá em 2006, né, apontando essa forma de trabalhar, lamentavelmente, de um magistrado que não estava na profissão certa, né, que não tinha vocação para essa função tão nobre de julgar os outros. Que essa questão de comentários sobre honorários cobrados numa causa ou em outra é uma questão que sempre vem à tona, né? Existe quase que uma mitificação. Não, esses honorários são de clientes, de advogados das grandes causas. Às vezes você está, como eu falei, num outro caso qualquer e eu vou despachar e alguém olha para mim, né? Normal isso, até em conversas em tom muito respeitoso com o Ministério Público, falar: não, doutora Dora, mas eu vivo de salário, a senhora que cobra honorários. Então, vamos lá, eu até gosto de voltar para o próprio tema da importância da OAB como uma diretriz, como um referencial ético para o profissional, porque essas questões não são simples, Tiago, né? Como é que você organiza, como é que eu vou estimar um valor justo para remunerar o trabalho de um escritório de advocacia ao longo de um processo? Às vezes o profissional mais jovem pensa: eu vou cobrar em 3 parcelas, e o processo leva 3 anos, 6 anos, 10 anos. Então, eu entendo que nesse espaço de diretriz, de sinalização, é muito importante a gente, vamos dizer, compartilhar esses temas que às vezes são proibidos, né? Ensinar, olha, como é que eu organizo um escritório, como é que eu me organizo financeiramente, o que eu devo fazer, o que é correto, eu cobro por fases, eu ter, assim, uma orientação
né? Um espaço de conversa, como eu falei, de colegas mais velhos, de colegas mais novos, e entender um pouco de como é essa demanda de trabalho que uma causa pode ter. Então, esse tema, não, vamos dizer, não me gera uma preocupação, acho que existe essa questão, ela sempre volta, né? Mas a questão da advocacia não é essa, a questão da advocacia é como fixar e estimar honorários nas causas de todos os dias, sem saber se o processo vai levar um tempo enorme, um tempo curto, como é que você remunera a equipe, como você paga os funcionários. Então, são as questões mais do dia a dia que eu acho que a gente tem que levar em consideração. O que existe, nós não temos essa diretriz para o advogado autônomo, o que existe é a referência da remuneração dos advogados que atuam no convênio, né? E essa é uma remuneração considerada sempre abaixo do que deveria ser, porque a atuação do advogado ela em regra, desafiadora, tensa, né? Você, na sua atuação profissional, o que você faz? Você recebe a outorga de poderes e, junto com esses poderes para representar alguém, você quase que transfere para si aquela demanda, aquela angústia, aquela dificuldade, aquele problema do cliente em qualquer área. Eu falo mais do criminal, mas é assim também no trabalhista, na área de família, num litígio societário. Então, você tem um empenho e uma relação personalíssima que se firma entre a advogada e o seu cliente, entre o advogado e o seu cliente. Portanto, acho que a OAB tem que avançar nesse olhar, nós estamos procurando fazer essa discussão, de olhar para os problemas crônicos, essa dificuldade de remunerar bem o advogado que atende o convênio com a Defensoria Pública e dar também aos profissionais meios para fazer um bom trabalho, porque às vezes o que o profissional pode ter ali para facilitar, né, se ele trabalha sozinho, se ele não vai ter uma rede de estagiários, né, de outros colegas de escritório, que vá fazer os bancos de pesquisas, os modelos de petição, alguém para discutir as causas, né? Eu lembro muito, Tiago, trabalhei 15 anos num prédio ali na Avenida Liberdade 65, que era uma bela escola de criminalistas, e os escritórios eram pequenininhos entre si, mas a gente consultava, né, o escritório do andar de baixo, do andar de cima, pedia ajuda, porque às vezes é nessa troca você enxerga a melhor solução para uma causa e tem que discutir abertamente, inclusive a questão da remuneração digna. Eu acho que está tudo muito difícil nesse momento, a gente vê isso pelos advogados, pelos colegas que precisaram, inclusive, de um benefício temporário durante essa recessão da Covid. Então, são questões que a gente tem que tratar com franqueza, né? De peito aberto e dialogar. Até te interrompendo, você me desculpa, mas isso é um escárnio, né? Obviamente que o trabalho digno de alguém que está lá representando um cliente, porque foi nomeado para tal, né? Você não pode exigir que o profissional faça um bom trabalho com empenho, com dedicação, se você não dá a ele uma remuneração digna e um meio de fazer o seu trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma prioridade da OAB, né? Eu venho desse universo, muitas vezes as pessoas pensam assim, e hoje a gestão faz isso, sabe, Tiago? A presidência investe nesse discurso de que o advogado da capital, o advogado da elite, o advogado dos grandes escritórios desconhece a realidade de uma advocacia do interior, da advocacia de balcão. Eu quero dizer que eu considero isso uma falácia. Quem advoga, né, quem milita no dia a dia forense, o desafio é o mesmo, né? Você vai conhecer e é óbvio que você vai enxergar que essa agenda tem que ser prioritária para a ordem dos advogados. Não adianta eu estar num instituto que advoga pro bono e criticar o trabalho de quem está fazendo sem ter os meios para fazer aquele trabalho. Então, a advocacia, volto a dizer, eu gosto de pensar que os jovens advogados se sentem mais representados e fazem melhor o seu papel quando eles descobrem a sua vocação, né? E quando eles conseguem se qualificar
avançar na profissão e ver relevância na sua atuação. Então, é muito bacana pensar nessa advocacia mais unida, nessa advocacia que pretenda ser respeitada numa posição mais horizontal, né, nessa posição de efetividade de uma paridade de armas, num tratamento não hierárquico entre os personagens do dia a dia forense, e que reconheçam as preocupações. São distintas? Lógico que são, né? As realidades são distintas? São, mas você está ali para olhar para o coletivo. Afinal de contas, Thiago, quando você cuida do caso de um cliente, né, se você está ali, vamos dizer, representando e tentando reverter a violação de um direito, cada atuação individual é também uma atuação em prol do coletivo, né? O advogado tem essa beleza na nossa profissão. Você está advogando naquela causa específica, mas você sabe que aquela causa específica ela pode ter um efeito multiplicador, né? Ela pode ter um impacto em outras causas. Então, isso é um desafio e é muito importante que a gente tenha essa visão de avanço da classe, né? Da OAB defendendo a profissão, os meios do exercício profissional.